Vamos lá. Recentemente, a proprietária de uma fazenda localizada na cidade de região da Mongólia, na China, né? Ela percebeu que algumas ovelhas do seu rebanho elas começaram a caminhar em círculos de noite, né? Enquanto outras ficavam paradas no meio do círculo. E conforme o tempo foi passando, mais ovelhas passaram a repetir aquela ação. E durou quanto? Durou 12 dias seguidos. Dá para imaginar isso? Segundo a mulher, esse comportamento estranho das ovelhas, ela aconteceu em apenas um dos 30 currais da fazenda. As imagens registradas pelas câmeras de segurança foram divulgadas na internet e em pouco tempo foram visualizadas por milhões de pessoas em várias partes do mundo, né? E depois que esse vídeo viralizou, outras pessoas também começaram a publicar imagens de grupos de cavalos, peixes e formigas fazendo um movimento semelhante aos das ovelhas. E diante disso, o jornal britânico ouviu um grupo de especialistas veterinários que é formado de um movimento incomum dessas ovelhas e é fruto de uma doença chamada listeriose, tá? Causada por uma bactéria existente no solo, no iodo e na água, e que pode ser transmitida através de alimentos não higienizados, né, como leite, queijos, frutos do mar e verduras também. Diz que essa doença, de acordo com os estados, pode deixar os animais desorientados e se comportando de uma maneira muito estranha, como caminhar em círculos, por exemplo, e isso ocorre pela inflamação no cérebro causada pelas bactérias. Mas mesmo com essa possibilidade, o caso permanece um mistério. Por quê? Porque, segundo informações, as ovelhas daquela fazenda já tinham feito os exames veterinários e nenhuma delas apresentou essa listeriose. Além disso, outros criadores de ovelhas afirmaram que os seus animais fizeram a mesma coisa alguns dias antes. Isso significa que o vírus estaria atacando aquelas ovelhas e outros bichos pelo mundo afora. E é bem provável que não, né? Quase ninguém acredita aí que tudo isso tenha sido uma grande coincidência. Já os cientistas, eles têm uma outra versão para o caso misterioso dos animais que andam em círculos. A magnetorrecepção, que é a capacidade de algumas espécies de animais têm de detectar um campo magnético para elas terem noção da direção, da altitude ou localização. E é através dessa capacidade cerebral que vários aves, peixes, né, eles mudam de um lugar para o outro a fim de encontrar melhores condições para elas se reproduzirem, por exemplo. E segundo os cientistas, duas massas magnéticas no núcleo da Terra estão com seus fluxos alterados, causando assim a confusão entre esses animais. E essa alteração também está fazendo com que o Polo Norte esteja se envolvendo em direção à Rússia e se afastando do Canadá. De acordo com os especialistas, é como se dois polos estivessem competindo como um cabo de guerra e o cérebro dos animais, né? O cérebro dos animais vai sentindo essa pressão, como você vê nesse vídeo aí. Existe a teoria que esses animais estão tentando avisar a humanidade de que algo muito grande está para acontecer. Isso porque, segundo alguns estudiosos, os animais possuem sentidos diferentes dos nossos. Eles podem pressentir muitas coisas, como, por exemplo, furacões, tempestades, terremotos e outros grandes desastres, né? E se esse fosse o caso, meu irmão, minha irmã, não teria nada que nós poderíamos fazer, a não ser confiar em Deus, né? A Bíblia nos garante que nada foge do controle do Senhor e que Ele tem o poder para nos guardar de todo mal que possa surgir. Amém? No Salmo 91, o rei Davi nos deu o seguinte conselho e conforto. Olha o que ele diz: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Irmãos, existem ainda aqueles que acreditam que todos esses animais estão sendo possuídos por demônios. E para defender essa afirmativa, eles citam a passagem de Jesus, daquele endemoniado da cidade lá, onde os espíritos malignos que possuíam o corpo daquele rapaz, eles foram expulsos por Jesus e entraram na manada de porcos que estava ali por perto, né? A Bíblia diz que os animais ficaram tão perturbados que eles se atiraram em um precipício e se afogaram no mar. Essa teoria
teoria tem sido muito usada por religiosos também para comprovar que Satanás e seus demônios, eles podem sim entrar no corpo de uma ovelha, de um cavalo, de um porco ou qualquer outro animal e causar sérios problemas, como nessa passagem da Bíblia aí, né? Eu não descarto essa possibilidade não, já que a Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno. Nós estamos rodeados por forças espirituais das trevas que vivem nas regiões celestiais. Ou seja, pode sim existir demônios que causam manifestações sobrenaturais nesses animais, com a intenção de causar medo, enganar e colocar dúvidas nos corações das pessoas para que elas se afastem de Deus. Eu sei que isso pode parecer uma bobeira, mas o inimigo usa todo tipo de situação para tirar o foco das pessoas de Cristo. Quando elas ficam chocadas com esses animais andando em círculos, por exemplo, o medo toma conta das pessoas e elas acabam parando de orar, de confiar na palavra de Deus. Satanás e seus demônios sabem que a batalha já está perdida e que Cristo voltará à terra em breve para destruir o seu governo maligno e mandá-lo para o inferno. Por isso ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele, para a condenação eterna. E por falar na volta de Jesus, há também aqueles que acreditam que as imagens dessas ovelhas e de outros animais andando em círculos são, na verdade, um sinal claro de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Mas é preciso deixar muito claro que não existe nada na Bíblia dizendo que os animais teriam um comportamento diferente do normal antes da segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? Mas isso não quer dizer que nós podemos descartar essa possibilidade também, pois a Bíblia diz algo muito interessante a respeito da natureza dos últimos tempos. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:22. Assim como o nosso espírito geme, aguardando a volta de Jesus para nos livrar das dores desse mundo, todas as criaturas de Deus, inclusive os animais, também estão gemendo nesse exato momento. Então pode ser sim, esse comportamento estranho dos animais seja uma maneira de mostrar que eles sentem que a volta de Cristo está se aproximando. Mas isso não deve ser motivo de medo, mas sim de muita alegria, porque nós sabemos que em breve todo mal terá fim, e todos aqueles que entraram na sua vida Jesus, se entregaram sua vida a Jesus e o reconheceram como seu Salvador, viverão a eternidade com Ele, sem dor, sem medo, sem sofrimento. Amém? Agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento de você fazer isso. Deus quer transformar a sua vida, meu irmão, a sua história. Ele quer te salvar do laço do inimigo, do vale da sombra da morte. E se esse vídeo chegou até você, saiba que Deus tem um plano de salvação para a sua vida, tá? Porque Ele te ama muito. Por isso, abandone os seus pecados, para de viver longe da sua presença e comece hoje o seu compromisso com Jesus. Amém? Bom, é impossível nós dizermos que as ovelhas e os outros animais que estão andando em círculos ao redor do mundo, eles estão relacionados com algum vírus, com problemas geográficos ou do mundo espiritual. Nós também não sabemos o que está acontecendo e se isso tem alguma ligação com o final dos tempos. Mas o que nós temos a certeza é que existe um Deus cheio de poder e misericórdia que deseja ter um relacionamento íntimo conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. Ou seja, Ele não faz nada para nos confundir ou para nos amedrontar. Devemos entender que tudo pertence a Ele. Por isso você pode confiar no seu poder e na sua graça. Amém? Forte abraço para vocês. Eu sou André Campos aqui, administro o canal Zé do Café. De vez em quando a gente coloca alguns vídeos também interessantes que eu sei que você gosta de assistir. Dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo e vamos aí tentar desvendar esse mistério aí, Por que os animais estão girando em círculos no mundo todo nesse momento agora. Forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.